há alunos maravilhosos, há alunos inteligentes, há alunos incríveis que amam e que adoram aprender. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de quê? De história. Mais uma aula de história, rapaz. E quem está falando? Não. Ainda não sabe meu nome? Cara, já é aula 19. Produção, coloca meu nome aqui na tela. Sou o professor Amaury Júnior, professor da CEMED, e já vou falando. A aula de hoje está super, hiper e mega de especial. Quer ver? Vem ler o assunto aqui comigo. Aula 19. Eixo. As questões históricas relativas às migrações. Nosso conteúdo, a trajetória indígena. 1. Da origem às várias migrações. 2. A diversidade religiosa fora e dentro do Brasil. 3. Os indígenas no Amazonas. A nossa habilidade, identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado na migração nas regiões de destino. Perfeito, olhando aqui para mim, já deu para ver que hoje o conteúdo vai ser sobre os indígenas. Estão preparados? Porque vem aí o nosso momento. Agora é hora de estudar. E hoje nós vamos começar falando dele, dos primeiros habitantes do nosso Brasilzão. Quem são? O europeu, professor? Claro que não, cara. São os indígenas, são os índios. Os indígenas estão por aqui há muito tempo. Nós já vimos isso em outras aulas, em especial na aula 1. Nós comentamos isso na aula 1. Mas para nós compreendermos um pouco melhor, olha esse texto maroto que vai aparecer na tela. A presença dos índios no território brasileiro é muito anterior ao processo de ocupação estabelecido pelos exploradores europeus que aportaram em nossas terras. Então, olhando aqui para mim, a presença dos indígenas na nossa região, ela é muito antiga, muito antes da chegada do europeu aqui nesse local. Você sabia disso? Claro que sim, né? Os índios, nós podemos dizer que eles fazem parte da história do nosso Brasilzão. Esses seres maravilhosos aqui. Eles fazem parte da história do nosso país e, além disso, nós podemos considerar que eles são os verdadeiros donos da nossa terra. Afinal de contas, antes da chegada do europeu, eles já estavam aqui nesse local, cara. Eles que são os donos disso tudo. Porém, o europeu chega com qual pensamento? De fazer um turismo pelo Brasil, de conhecer o Brasil e tirar várias fotos? Esse era o pensamento? Sabemos que não. O pensamento era de exploração, de tirar a riqueza do nosso país, de forçar os índios a realizarem um trabalho o qual eles não desejavam. Mas aí você deve estar se perguntando, professor, mas existem quantos indígenas no Brasil? Quantos existiram? Não sabe, cara. Os dados dizem que existiam e existem no Brasil por volta de 3 a 5 milhões de habitantes. São vários e vários indígenas. São vários e vários. E aí tem alguns detalhes que são importantes nós compreendermos. Como, por exemplo, como eles viviam antes da chegada do europeu, como era essa vida indígena. Isso a gente já comentou em uma outra aula, mas comentamos de modo muito curto. Para compreendermos melhor, vem um texto maroto aí na tela. Antes da colonização, ou seja, antes da chegada do europeu, os índios que habitavam o território, hoje denominado Brasil, que é o nosso país, tinham uma cultura similar em alguns pontos. Tais eram organização social baseada no coletivismo, onde todos se ajudavam, ausência de política, Estado e governo, ausência de moeda e de troca mercantis, religiões politeístas, ou seja, existiam vários deuses baseados em elementos da natureza e a ausência da escrita. Olhando para cá, então esse era o modo de vida dos indígenas. Como nós podemos ver aí, é bem diferente em alguns pontos do que nós conhecemos na nossa sociedade atual. Exemplo disso é a ausência da política. Você acha que lá no meio da aldeia existia um prefeito, um governador, um senador, um vereador? Existia isso? Não, cara. Existia um outro nome que daqui a pouco eu falo. E com a chegada dos portugueses, isso tudo muda. Com a chegada dessa caravela, dessa embarcação. As coisas começam a mudar radicalmente. E por que isso? Porque começa a existir confrontos, começa a existir guerra. Guerra entre quem, professor? Entre indígenas e europeus.
E esses confrontos eram horríveis. Horríveis porque gerava massacre. E aí vale ressaltar uma coisa que é muito importante quando nós vamos estudar a história indígena. Porque nós não temos muitos dados dessa época. Porque as aldeias elas não possuíam conhecimento da escrita. Não tinham a escrita em si. Faziam aqueles desenhos que nós já conhecemos, mas não existia a escrita. Ou seja, o que nós sabemos hoje é muito da escrita de quem colonizou o país, no caso, os portugueses. E esses confrontos acabavam fazendo o quê? Eliminando várias aldeias. Essas aldeias tinham suas histórias meio que apagadas e era um processo de dizimação. Professor, o que é isso? Não sabe? Dizimação eu vou explicar agora de uma forma bem simples. É isso aqui, ó, cara. Entendeu? É isso mesmo. Era a morte de vários indígenas, a morte de vários índios. Como nós já citamos em outros momentos, a história tem momentos incríveis, momentos fabulosos, mas também tem momentos macabros. E nesses confrontos, acabava que vários indígenas eram dizimados, porque arco e flecha não ganha de uma arma, né? E por conta disso, por conta desse grande número de mortes, da falta de escrita nas aldeias, hoje o nosso conhecimento sobre os indígenas, embora ainda seja um pouquinho rico, mas ainda é muito limitado por conta dessas possibilidades e impossibilidades de estudos. Esses confrontos foram horríveis para a nossa história. Aí vamos agora entender com a chegada do europeu o que acontece. Os índios acabavam realizando trabalho esporádico que era baseado na prática do escambo. Sabe o que é escambo? Daqui a pouco eu explico. E isso exigia uma rotina de trabalho com a qual os índios não eram acostumados. Não eram acostumados. Professor, não estou entendendo nada. Vou te explicar melhor. Antes da chegada do europeu, as tribos conviviam ali, todos em paz, tudo bem, tudo em paz, entre aspas, né? Porque as tribos, elas, às vezes, batalhavam entre si. Mas isso não é assunto para essa aula. Mas vamos acreditar, vamos ver nesse outro modo, nessa outra perspectiva. Os indígenas tinham ali o seu modo de vida normal. E qual seria a rotina? Eles saem de manhã, colhem as frutas, fazem a caça, a pesca e voltam para casa. Ali eles já tinham comida para o dia inteiro. Então não precisavam mais trabalhar, porque eles não queriam enriquecer, somente sobreviver e viver de bem com a natureza. Com a chegada do europeu, a coisa muda. Por quê? Porque agora eles têm que trabalhar para conquistarem as coisas. Exemplo disso. O europeu traz na sua bagagem objetos que os indígenas não conheciam. Exemplo, aqui do lado, a produção caprichou nesse espelho maroto. Na tribo indígena tinham espelhos? Claro que não, cara, não tinham espelhos. E os indígenas queriam ter um espelho, mas para isso eles teriam que trabalhar bastante para poder conseguir. Eles trabalhavam, conseguiam, conseguiam uma sacola de ouro. Ia lá com o indígena, ia lá com o europeu, entregava a sacola de ouro e em troca ganhava o quê? Esse espelho aqui. Sabe qual é o nome dessa prática? Escambo. Isso é escambo. Compreendeu? É a troca de mercadoria em favor de outros serviços. Beleza até aí? Professor, então escambo não tem nada a ver com escama? Não, não tem nada a ver. Escambo é essa troca de serviços por uma mercadoria. E aí vale ressaltar que toda essa rotina de trabalhar, de ter que trabalhar incansavelmente, de praticamente ser escravizado, ela ia contra o hábito, contra os hábitos cotidianos de boa parte dos indígenas. É isso aí, cara. Já está compreendendo, está entendendo, né? Beleza. E o que acontece? Vai surgir vários confrontos, porque nem todos os indígenas vão aceitar isso, obviamente, nem todos se vendem para o espelhozinho aqui, e isso vai resultar em várias lutas, e essas lutas vão trazer o que para a população? Sofrimento. Sofrimento que era imposto pela presença dos portugueses, em especial dos europeus em geral. Esse sofrimento faz com que os indígenas tenham uma grande perca, por conta de morte mesmo, eles morriam, e isso afetava diretamente a luta pela terra deles. Porque o que eles tinham antes, que era tudo que eles possuíam, que era aquele espaço, aquela terra onde eles construíam suas malocas, como a imagem aqui ao lado mostra, agora o europeu queria tomar de conta disso. E aí na luta por espaço eles acabavam sendo dizimados.
E essa luta pela terra, pela demarcação de terra, é uma luta que existe, sabe até quando? Até os dias de hoje, cara. Até os dias de hoje, infelizmente, ainda existe esse tipo de confronto por questões de terras indígenas. Mas aí nós tivemos alguns avanços e alguns representantes indígenas conseguiram mudar parcialmente a história. Sabia disso? Conseguiu mudar parcialmente esse modo de compreender a terra. Não, você não sabia? Produção, ajuda aí, por favor, coloca um texto na tela para nós compreendermos melhor. As terras indígenas são legalmente destinadas à posse permanente das comunidades que as ocupam. São criadas por quem? Preste atenção nesse nome, que é um nome muito importante. FUNAI. O que significa FUNAI? Fundação Nacional do Índio. E a ocupação se dá com o intuito de preservar o habitat e garantir a sobrevivência físico-cultural dos grupos indígenas. As terras indígenas ocupam cerca de 11,6% do território nacional. Voltando aqui para mim, então já deu para perceber que hoje os indígenas possuem esse suporte legal de ocuparem a terra, de dominarem aquele seu espaço ali. Ok? Então você deve estar falando, professor, graças a Deus, agora então os indígenas não sofrem mais, todos têm a sua terra e podem fazer o que quiserem com ela. É isso que acontece? Eles vivem em paz atualmente? Não, cara. Não é bem assim. Sabe por que não é bem assim? Porque ainda existe uma boa parte dessas terras indígenas que elas são afetadas. E essa imagem aqui do lado já dá para entender como é que elas são afetadas. Existem o que nós vamos chamar de invasores. Claro que nem todos os grupos que eu vou citar agora são invasores, mas uma boa parte deles tem alguns problemas com os indígenas. Exemplo, aqueles que trabalham com a atividade relacionada à agropecuária, não somente isso, como também a exploração mineral, além da exploração mineral, a extração de madeira, aquela questão do desmatamento, e a construção de rodovias e hidrelétricas. Esses grupos acabam causando conflitos com os indígenas por questões de terra, por questão de espaço. E o que toda essa trajetória do índio no Brasil, tendo que sair dos seus lugares, tendo que procurar se esconder, o que causou no nosso cenário atual? E toda essa luta, todo esse confronto, todo esse embate gerou no afastamento desse serzinho do indígena. E em alguns casos, esse afastamento por questões das suas terras causou até o seu extermínio, como a imagem mostrava, aquela imagem bem anterior do confronto, né, onde os indígenas acabavam sendo mortos. Muitos morreram por questões de terra, por buscarem o seu espaço. Mas o indígena também, claro, que vale ressaltar que ele não aceitava tudo calado numa boa, né? Eles lutavam também, mas a força era bem diferente por questões de armas mesmo. E aí vamos agora voltar ao que nós estávamos falando, né? O indígena, ele, embora fosse comprometido com a sua sobrevivência e qualidade de vida nas sociedades que habitam, continuavam sofrendo esses ataques e isso persiste até os dias atuais. Agora vamos verificar um outro ponto. Questão da vida indígena em si. Porque a vida indígena é bem diferente, a vida desse serzinho é bem diferente do que nós conhecemos, possuem hábitos diferentes, costumes e comportamentos que, embora alguns até se compareçam, até pareçam com o nosso costume atual, tinha algumas coisas diferentes que nós não temos grande conhecimento. Mas nós iremos explicitar aqui sobre as semelhanças. Exemplo, caça. Quem é aqui do Amazonas sabe que todo bom amazonense conhece alguém que sabe caçar, sabe pescar, tem ali a sua coleta na questão de agricultura, algumas plantas. Exemplo dessas plantações indígenas. Qual? Mandioca. É isso aí, cara. A mandioca é um exemplo disso. Uma tradição indígena que é passado para nós. E embora essas ações tenham acontecido há muito tempo atrás, nós aprendemos tudo isso com os indígenas, como nós já vimos em outras aulas aqui. Teve uma aula que nós falamos sobre essa questão cultural que nós herdamos dos indígenas e lá está justamente isso. A mandioca é um grande exemplo, é o exemplo chave que nós podemos ter
dessa questão de alimentação. Além disso, tem mais outras tradições que nós aprendemos com esses povos aqui, que vão além da alimentação, como, por exemplo, a questão religiosa, a questão até mesmo dormir em rede. Isso é um hábito indígena, cara. É um hábito indígena. Mas iremos falar agora sobre o outro ponto, a questão política. Professor, é verdade que lá nas aldeias indígenas, aqui como está a imagem ao lado, ocorre aquela votação para escolher quem vai ser o prefeito, quem vai ser o governador? Isso acontece, professor? Claro que não, cara. Claro que não. Claro que isso não acontece. Lá nas tribos tem as pessoas que exercem algumas funções diferenciadas, que eu vou falar daqui a pouco. Mas a organização das tribos, essa organização estatal, não existe essa questão de hierarquia política que pudesse diferenciar os seus integrantes. E então só quer dizer que todos lá são iguais e ninguém tinha uma função específica? Não, gente. Também tinha aqueles que tinham suas funções. Por exemplo, aqueles que eram mais fortes eram tidos como os guerreiros e tinha um ser em especial que é o pajé, que nós já falamos aqui quando nós falamos sobre as religiões, que o pajé era a figura do ser religioso dentro da tribo. Ele tinha as suas qualidades, tinha suas características, suas habilidades que aprimorava para esse trabalho. E aí, outro ponto importante, que eu não posso esquecer disso, é que muitas tribos, elas mantinham contato entre si, tribos de diferentes lugares, para manter os laços culturais, para manter o seu idioma, a língua falada, e tudo isso contribuía para a manutenção dessas tribos, para a manutenção dessa questão cultural para até os dias atuais. Beleza? Opa, vocês querem saber sobre religião? Vamos falar sobre religião então. Produção, coloca um texto na tela para nós compreendermos sobre a religião indígena. A religião indígena é baseada em conjuntos de mitos sobre seres espirituais. Era variada, entretanto, era comum a crença em entidades espirituais que habitam o mundo material. Também se acreditava em potências espirituais encarnadas por animais e na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato com o mundo espiritual. Quem eram essas pessoas? Os pajés, cara, está escrito aí, sendo homem ou mulher. A religião dos indígenas ela é baseada em mitos. Nós até comentamos já aqui em um outro momento sobre um deus especial que eles tinham lá. Lembra? É mais do que ao lado já está dando um spoiler. O deus especial era Tupã. Tupã, que era um índio guerreiro, que era muito forte, que protegia a tribo. Nós já comentamos sobre isso. Então, a religião indígena é baseada em mitos, seres espirituais. Além disso, ela é diversa, é variada. Entretanto, porém, todavia, é comum nós, em meio a essa crença de entidades espirituais que habitam o mundo material, nós compreendermos, nós vemos esses seres. Os indígenas, nós vemos aí as imagens desses seres. Os indígenas, eles tinham um deus. O deus do bem era esse aqui, que era Tupã. Mas existia também o deus do mal, aquele deus tenebroso, vingativo. E qual era o nome desse deus, professor? Era o Anhaguá, para alguns, e outros já Jurupari. Isso, produção, Jurupari. Isso era muito falado no norte de onde eles estavam localizados. Algumas tribos, elas tinham outro tipo de deuses. Elas evoluíram para a questão da astrolatria, ou seja, os astros. E quem era? O Sol e a Lua. O Sol batizado de Guaraci e a Lua de Jaci. A imagem que ao lado retrata bem esse momento. Até os dias atuais existem religiões indígenas que estão pertinentes, que continuam existindo. Professor, eu devo ser contra essa religião? Não, cara. A palavra-chave é respeito. E os indígenas do Amazonas, vamos ler a cartela agora. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, até 2010, o Amazonas, o nosso estado, possuía 168.680 indígenas. Onde eles ficavam, professor, onde eles ficam? Em São Gabriel da Cachoeira, cara. A gente tem o maior número
Claro que nem todos ficam lá, né? São Gabriel da Cachoeira que tem o maior número de pessoas que se identificam como indígenas, um total de 29.017 pessoas. Para quem não sabe onde fica São Gabriel da Cachoeira, a imagem aqui ao lado ajuda. Fica aí nessa parte vermelha do estado do Amazonas. No estado do Amazonas, o município que tem o maior número de indígenas é esse, São Gabriel da Cachoeira. Os indígenas eles continuam na nossa sociedade e nós temos que sempre dar vez e voz. Afinal de contas, são os primeiros habitantes e deles nós herdamos alguns costumes, questões culturais, questões religiosas, que tem que ser respeitada, que tem que ser valorizada. Nessa questão de migrações, eles habitavam a terra e de repente tiveram que se esconder por conta do europeu, que tinha hábitos diferentes, tinha ideias diferentes e planos diferentes. Enfim, é basicamente isso. Agora eu preciso saber se você compreendeu o conteúdo e está pronto para resolver duas questões. Questões tranquilas, questões marotas. Então, produção, presta atenção no que eu estou falando e coloca aí no ar o nosso Exercitando. Questão número 1. Olha essa questão. Questão fácil. Qual das opções representa nomes de personagens das religiões indígenas? Eu citei aqui alguns nomes, hein? Vamos lá. Letra A, Onça, Tupã e Thor. Letra B, Sol, Lua e Marte. Letra C, Tupã e Mapinguari. E letra D, Sol, Lua e Tupã. Rapaz, essa questão está muito fácil. Vamos ver a questão número 2? A questão número 2 diz: de acordo com os dados do IBGE de 2010, qual município do Amazonas com o maior número de indígenas? Letra A, Manaquiri. Letra B, Altazes. Letra C, São Gabriel da Cachoeira. E letra D, Manaus. Perfeito. Então, olhando aqui para mim, duas questões fáceis, questões tranquilas, questões marotas, que aluno leão não erra. Ok? Vou ali tomar uma água, daqui a pouco eu volto. Presta atenção e já a gente corrige junto.
Já responderam? Tenho certeza que sim. Vamos corrigir agora, com calma, com tranquilidade, para verificar se respondeu da forma correta. Vamos lá? Questão número 1 aí na tela. Qual das opções representa nomes de personagens das religiões indígenas? Vamos verificar então. Observe que ele está falando de religiões indígenas. Beleza? Vamos lá então a primeira. Onça. Letra A diz onça, Tupã e Tó. Eu falei onça aqui em algum momento? Não, professor. Então já dá para descartar por aí. Tupã, ok, Tupã eu comentei aqui. E Tó? Pelo amor de Deus, Tó, gente, o deus do trovão? Claro que não, então já descarta essa alternativa. Vamos para a letra B, Sol. Eu falei Sol? Sim, professor, realmente. Falei a Lua? Também. E Marte? Marte eu não lembro de ter citado não, então vamos descartar essa opção também. Letra C, Tupã. Professor, realmente, Tupã é um deus indígena. Até aí tá perfeito. E Mapinguari? Pelo amor de Deus, cara, Mapinguari não é um deus indígena não, mas é um ser bem interessante. E eu queria até que você desse uma pesquisada, porque você vai gostar. Letra D, vamos logo descartar essa C, só ficou uma opção então, né? Letra D, Sol. Falei o Sol? Sim, professor, o senhor falou. Realmente, a Lua, a mesma coisa, e Tupã também. Então a letra D está correta. Vamos confirmar a nossa resposta. Aí, perfeito. Aqui é de visto maroto. Quem acertou, faz o visto aí no caderno. E quem errou, corrige. Vamos para o número 2. De acordo com os dados do IBGE de 2010, foi o último censo de 2010, qual o município do Amazonas com o maior? Observe que ele quer o maior número de indígenas. Vamos então às nossas opções. Letra A, Manaquiri. Cara, eu não falei Manaquiri aqui. Mas se tiver aluno de Manaquiri assistindo, solta o like aí embaixo, rapaz. Letra B, Altazes. Também não citei Altazes. Letra C, São Gabriel da Cachoeira. Professor, realmente só falou São Gabriel da Cachoeira era o município do Amazonas com o maior número de indígenas. Correto, cara. Marcos, letra C, então. E letra D, Manaus. Não, também não. Vamos confirmar nossa resposta? Perfeito, São Gabriel da Cachoeira. Aquele visto bonito. Todos que acertaram, façam o visto aí também. Olhando aqui para mim. E aí? Acertou as duas questões? Tenho certeza que sim, né? Mas você deve estar falando, professor, eu queria só dar uma revisada rápida. Relaxa que nós temos espaço para isso. Vem aí o nosso resumo dos conteúdos. Então vamos fazer aquele resumo maroto da aula de hoje. Nós iniciamos falando que a presença dos indígenas aqui no Brasil ocorreu há muito tempo. A imagem colada ilustra isso, cara. Eles estão aqui desde o princípio, antes da chegada dos europeus, aqueles que vieram aqui para a Terra para colonizar, para explorar, desde antes deles aportarem em nossas terras. Os indígenas estão aqui há muito tempo, foram nossos primeiros habitantes. Não esquece disso, beleza? Mas o que acontece? Quando a gente fala da história indígena, a gente temos poucas informações, querendo ou não. E isso se dá por conta daquelas aldeias, daquelas tribos, não terem a possibilidade de estudo, não terem a possibilidade de escrita. E isso afetou muito para que nós pudéssemos conhecer um pouquinho mais sobre essas histórias. Nós vimos também durante a aula que os indígenas sempre lutaram. Lutaram pelas suas terras, lutaram pelo seu espaço. E isso era, não somente isso, mas isso era um dos fatores que contribuía para um grande número de mortes indígenas, né? Eles acabavam morrendo nos confrontos. No confronto que tinha com quem? Com os animais? Não, cara. Os confrontos que tinha entre indígenas e europeus. E várias tribos, várias aldeias foram dizimadas. E nós vimos que com o passar do tempo, né, alguns representantes indígenas conseguiram mudar um pouco essa história, até mesmo com a criação da FUNAI, contribuiu para que hoje o indígena também tenha o seu espaço, o seu território. E aí nós podemos ver a seguinte coisa, que os indígenas eles sempre brigaram pela sobrevivência e pela qualidade de vida nas sociedades que eles estão habitando, na sociedade que eles habitam.
E embora com todo esse desenvolvimento, com toda essa expansão, com essa melhoria, entre aspas, atualmente ainda enfrentam problemas relacionados às suas terras. Beleza até aí, né? Outro ponto que nós vimos são as questões das religiões. A religião indígena ela é baseada em mitos. Em mitos, cara, tem a mitologia indígena. E essa mitologia indígena, essas religiões, elas são variadas, são diversas, são baseadas em crenças e entidades espirituais que habitam o mundo material. São seres que existem no dia a dia, como, por exemplo, esse aqui que eles ilustram como Tupã, que é um homem forte e guerreiro, igual o professor? Não, porque o professor não é nada disso. No Amazonas, quando nós falamos dos indígenas aqui no Amazonas, ganha destaque um município em especial. Qual município? Tefé? Claro que não, cara. São Gabriel da Cachoeira. Esse que está aqui ao lado. São Gabriel da Cachoeira é o município do Amazonas que tem o maior número de habitantes que se identificam como pessoas, como indígenas. Pessoas indígenas, como indígenas. São Gabriel da Cachoeira. Não esquece esse nome. Esse é um leve resumo do que nós compreendemos, do que nós vimos hoje. Infelizmente, chegou o momento do tchau, do momento do até mais. Então, vem aí o nosso momento do adeus, ou melhor dizendo, do até logo, as nossas considerações finais. Então, chegou a hora do tchau, do até mais. Eu vou deixar aqui aquele recado especial para quem? Para os pais, para os responsáveis. Vamos continuar motivando essa criançada, esses alunos a estudarem, manterem o conhecimento em dias, porque quando as coisas voltarem ao normal, o conhecimento tem que estar atualizado. Perfeito? Continua motivando as crianças. E agora o outro recado é para eles. Aluno esperto, aluno inteligente, aluno leão. Aluno que está ali atento às suas atividades, assistindo às aulas, fazendo as suas tarefas, fazendo os seus trabalhos, comunicando com o professor de algum modo, pelas redes sociais, enfim. É de extrema importância que vocês continuem firmes e aí com bastante interesse nos estudos, certo? Vamos lá, continuem focados, porque quando as coisas voltarem, cara, tem que mostrar que é aluno esperto, que é aluno leão. Beleza? Agora aqui aquele agradecimento ao pessoal que ajuda no planejamento e execução dessas aulas. Quem são essas pessoas? Mestre Júlio, Pedagoga Ana, pessoal do CEMEAN, que dá um apoio gritante no planejamento e execução dessas aulas. Deixo aqui um agradecimento em especial a todos os colegas, a todos os alunos que sempre dão um jeito de mandar uma mensagem marota de agradecimento. Fica aqui o meu muito obrigado. Isso é muito importante, ter esse retorno, ter esse feedback. Agradeço demais. Se tiver alguma sugestão, procure a gente por aí, que você vai encontrar e manda, que a gente vai melhorar nossas aulas. Beleza? Então é isso. Cara, não esqueçam. Que a aula número 20, a próxima aula, tá imperdível, tá uma aula sensacional. Mas não era isso que eu ia falar agora, não. O que eu ia falar agora é o seguinte: não esqueçam de uma coisa, que a história é uma viagem. Vejo todos vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.